Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 25 de junho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Presidente Dilma propõe 5 pactos em resposta às manifestações. Um deles é a reforma política, que poderá ser feita por constituinte convocada por plebiscito. Projeto na Comissão de Assuntos Econômicos isenta de impostos o transporte coletivo urbano. E CCJ sabatina hoje, indicado para o Conselho Nacional de Justiça. A presidente da República propõe 5 pactos em resposta às manifestações nas ruas. Parte das medidas vai depender do Congresso. Dilma Rousseff debateu os problemas nacionais com governadores, prefeitos e com representantes da população. Um dia de reuniões no Palácio do Planalto para responder aos protestos em todo o país. A primeira com o movimento Passe Livre, que iniciou as manifestações contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. A presidenta quis ouvir o movimento nas suas pautas e reivindicações sobre transporte, afirmou que essa é a primeira vez na história da República, possivelmente, que um governo senta com o movimento de transporte para discutir suas pautas, o que demonstra um grave despreparo para lidar com a mobilidade urbana por parte do governo federal. O movimento Passe Livre saiu do encontro sem medidas concretas, mas com a promessa de diálogo. A gente espera das 3 esferas que tenham medidas concretas no sentido de melhorar o sistema de transporte e alcançar a tarifa zero o mais próximo disso. A tarifa zero não está nos planos do governo, mas a desoneração deve ser ampliada. Um sistema de transporte, evidentemente, tem um custo. E a questão de gratuidade é você alocar, é saber como se pagará essa gratuidade. Então, essa discussão ela se dará num outro momento, num segundo momento. As medidas concretas cobradas nas ruas foram discutidas na reunião da presidente Dilma Rousseff com governadores e prefeitos das capitais. Dilma anunciou um pacto nacional pelo transporte público, saúde, educação, responsabilidade fiscal e reforma política. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer mais rápido muita coisa. Cabe a nós saber retirar deste momento mais força para fazermos mais pelo Brasil e muito mais pelos brasileiros. A presidente sugeriu um plebiscito popular para iniciar a reforma política e defendeu uma nova lei para que a corrupção seja considerada crime hediondo. Também cobrou do Congresso a aprovação do projeto que destina os royalties do petróleo para a educação. Confio que os senhores congressistas aprovarão esse projeto que tramita no Legislativo com urgência constitucional. Na saúde, a presidente prometeu melhorias no SUS e defendeu a contratação de médicos estrangeiros para atuar no interior do país. Gostaria de dizer à classe médica brasileira que não se trata nem de longe de uma medida hostil ou desrespeitosa aos nossos profissionais. Trata-se de uma ação emergencial, localizada. Dilma anunciou ainda mais 50 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana e a criação do Conselho Nacional de Transporte Público para que os usuários participem do controle da tarifa. A criação de conselhos semelhantes nos municípios e regiões metropolitanas, onde ainda não existem, será extremamente importante. Emocionada, a presidente reforçou que não vai tolerar atos de vandalismo que atrapalham as manifestações pacíficas. E reafirmo meu compromisso de ajudá-los no que for necessário para garantirmos paz e tranquilidade às nossas cidades. A reunião com governadores e prefeitos durou 4 horas. Ministros anunciaram o resultado. Os 5 pontos sugeridos para a presidenta de um grande pacto nacional foram aceitos por unanimidade pelos prefeitos e governadores que hoje aqui estiveram reunidos. Vários destes assuntos dependem de tramitação e deliberação do Poder Legislativo. Nós temos matérias que já estão tramitando e outras que ainda deverão dar entrada para poder ser deliberada e nós podermos ter o arcabouço legal para executar aquilo que foi pactuado. Uma das propostas da presidente Dilma é a reforma política, tema em debate no Congresso há anos. Ela sugere que a reforma seja feita por meio de uma constituinte
especialmente convocada para esse fim. No discurso para governadores e prefeitos, a presidente defendeu uma Assembleia Constituinte exclusiva para mudar a legislação eleitoral. Esse tema, todos nós sabemos, já entrou e saiu da pauta do país por várias vezes. E é necessário que nós, ao percebermos que nas últimas décadas ele entrou e saiu várias vezes, tenhamos a iniciativa de romper o impasse. Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. O Brasil está maduro para avançar. No Senado, a oposição reagiu. O presidente nacional do PSDB disse que o governo tem maioria no Congresso para fazer a reforma política, sem necessidade de uma constituinte. Reformas constitucionais, reformas eleitorais necessárias poderiam, como já ocorreu no passado, serem aqui votadas rápida e celeremente pelo Congresso Nacional, se houvesse o real empenho do governo federal. Não houve durante 10 anos empenho do governo federal na condução da reforma política e agora ela, repito, para desviar a atenção, transfere ao Congresso Nacional essa responsabilidade. Para o líder do PT, as manifestações em todo o país justificam a consulta popular. Todos os partidos sabem que nós estamos numa situação que ninguém aguenta mais. É a hora de se ter uma grande mudança. E esse modelo do plebiscito com o Congresso Constituinte é uma oportunidade de estarmos em sintonia com o povo. Nós temos condições de fazermos a reforma política agora, de imediato, dar uma resposta às ruas, ao sentimento das pessoas em relação a esse posicionamento do Congresso Nacional. Este especialista em direito constitucional reconhece a necessidade da reforma política, mas questiona a convocação de uma Assembleia Constituinte. Toda a literatura do direito constitucional ela prevê a Constituinte quando há uma ruptura institucional gravíssima no país. Quando há uma revolução, quando há um golpe de Estado, né? Quando as instituições não acompanham mais a dinâmica de funcionamento da sociedade. Não é isso que a gente está vivenciando. Corre o risco de entrar por outras coisas, tipo encurtamento de mandato, mudança de regime. Será que é isso que o Brasil precisa discutir? Ou não são coisas mais urgentes que se impõem? Nesta segunda-feira, a Ordem dos Advogados e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promoveram um ato em Brasília a favor da reforma política. Eu quero louvar o trabalho da CNBB, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, da OAB. Só que falta aqui no Congresso Nacional, falta aqui o que se denomina de vontade política. Muitos entendem que isso é algo metafísico. Esta vontade política aqui, infelizmente, eu não vejo. Por que eu não vejo? Porque os interesses são outros. Interesses de grupos, interesses de pessoas jurídicas de direito privado, interesses de empresas, interesses de segmento. Convocar plebiscito é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, mas o Poder Executivo vai apresentar uma sugestão para que a consulta popular ocorra ainda este ano. São 2 datas previstas, 7 de setembro ou 15 de novembro. Em 2011, o Senado criou uma comissão especial para discutir a reforma política. Das 11 propostas apresentadas, 2 foram aprovadas e enviadas à Câmara dos Deputados. A primeira proíbe a transferência de domicílio eleitoral de prefeitos e vice-prefeitos durante o mandato. E a segunda prevê a cláusula de desempenho partidário nas eleições. Ainda aguarda votação no plenário do Senado a proposta que muda a data de posse de prefeitos, governadores e presidente, a unificação das eleições para todos os cargos, o financiamento público de campanha e o fim das coligações na escolha de vereadores e deputados. A reforma política tem que ser contemporânea, tem que ser radical. Nós temos que tirar o dinheiro como o principal componente nas disputas eleitorais. Nós temos que acabar com os partidos cartoriais. Nós temos que inovar, criar possibilidade de candidaturas avulsas. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira.
Um dos itens na pauta da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor é o projeto que torna crime colocar aviso de isenção de responsabilidade por danos ocorridos nas dependências de estabelecimento comercial. A prática é vista como algo que desestimula o consumidor a buscar indenização. A audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, senadores e convidados debatem o tema Pesquisas e novas tecnologias sobre células-tronco e suas aplicações. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Quais os rumos da economia brasileira? É o que o economista Luiz Gonzaga Beluso vai responder nesta terça-feira, durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Beluso vem ao Congresso no dia seguinte ao anúncio feito pela presidente Dilma Rousseff sobre 5 pactos nacionais para atender às manifestações de brasileiros em todo o país. Beluso, que no início do ano chegou a falar à imprensa, acredita que o fraco crescimento da economia brasileira tem a ver com a demora do governo em perceber que a expansão econômica não depende mais tanto do consumo, e sim dos investimentos. Antes do debate, os senadores analisam uma pauta de 17 itens, entre eles 2 mensagens para rever as dívidas da Costa do Marfim e da República do Congo com o Brasil. A comissão também pode votar o projeto de lei que isenta de impostos o setor do transporte coletivo urbano. A ideia na prática é garantir tarifas mais baratas para os usuários. Veja mais na reportagem de Ronaldo Martins. O regime especial de incentivos para o transporte urbano prevê que os governos federal, estadual e municipal abram mão de tributos para garantir a redução das passagens. A União isentaria do PIS, PASEP e da COFINS o óleo diesel, a energia elétrica e os bens de capital do setor de transportes, como veículos e pneus. Se quiserem aderir ao regime, os estados devem zerar o ICMS e as prefeituras o ISS. Os municípios seriam obrigados a fazer licitações para o transporte público e a criar o bilhete único ou um sistema integrado. Também precisariam instalar conselhos de transporte, com a participação da sociedade. As empresas se beneficiariam com a redução da contribuição patronal ao INSS, de 2% para 0,5%. Em contrapartida, ficariam sujeitas à realização de laudos técnicos para avaliar o preço justo da passagem. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e relator do projeto, senador Lindbergh Farias, acredita que, além de possibilitar uma redução de 15% no preço das passagens, o regime especial vai ajudar a melhorar a qualidade do transporte. Se esse projeto for aprovado, é o seguinte: vai ter uma pressão muito grande. Eu acho que tudo que é governador, tudo que é prefeito, vai ter que aderir. Agora, é um projeto que é interessante também, porque eu acho que melhora a qualidade do serviço. Então, esse projeto condiciona a existência de licitação, a abertura também da planilha. O projeto vai ser votado em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. O senador Lindbergh Farias afirmou que o texto foi incluído na pauta para atender aos manifestantes que tomaram as ruas do país a partir dos protestos contra o reajuste do transporte público em São Paulo. Segundo ele, as manifestações criaram condições políticas para a discussão do tema. O projeto está tramitando no Congresso Nacional desde 2009. Antes da primeira reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, haverá a instalação de uma subcomissão para tratar dos temas estruturais e de longo prazo da economia brasileira. Serão eleitos o presidente e o vice do colegiado. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. O primeiro item na pauta da Comissão de Educação é o projeto que institui o marco regulatório para instituições comunitárias de ensino superior. Pelo texto, elas devem ser de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com garantia de transparência administrativa. Na Comissão de Constituição e Justiça, haverá a sabatina do promotor Gilberto Valente Martins para o Conselho Nacional de Justiça. A indicação foi feita pelo Procurador-Geral da República. A comissão temporária encarregada da reforma do Código Penal faz reunião administrativa logo mais às 9h30 da manhã. O grupo foi instalado em agosto de 2012 e é composto por 11 senadores. Os trabalhos devem ser encerrados até outubro
com a votação do relatório final. Depois, a matéria irá passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Voltamos a falar sobre a repercussão das manifestações entre os senadores que defendem maior participação do Congresso nesse momento. Eu defendo que os dirigentes partidários dos principais partidos chamem uma reunião suprapartidária para discutir o Brasil, para discutir essas vozes que vêm da rua. Ou os políticos, os que ocupam funções públicas do ponto de vista partidário e dos mandatos no parlamento, não estão ouvindo o clamor das ruas. O que nós devemos fazer neste momento no Senado Federal é, de forma célere, construir uma agenda propositiva, uma agenda que dialogue com as manifestações que estamos assistindo por todo o país. Esta casa tem soberania, esta casa tem autonomia, e nós temos sim uma pauta que pode e deve ser desenvolvida de modo a oferecer respostas para inúmeras questões que estão colocadas nesse ambiente, nessa conjuntura que nós estamos vivendo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.